No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre a formação do eu e o quanto no início há essa busca bastante primária de associar tudo que é vivido como prazeroso ao eu e tudo que é vivido como desprazeroso como não eu. Então, aquilo que é eu, aquilo que é prazer, eu tomo para mim, aquilo que é não eu jogo o desprazeroso. Só que isso esbarra num fato inevitável, que é a complexidade da vida humana, das relações humanas e da vida psíquica. Ou seja, nada é só bom, nada é só ruim, nada é só prazer ou só desprazer. Por mais esforço que se faça, né, nos próprios contos de fada das crianças e até em muitas novelas das pessoas adultas em que há a pessoa que é a mocinha e a vilã, há o herói e há o monstro, né? Separar como se fossem opostos o que é bom e o que é mal, isso é próprio do pensamento infantil. Porque ao longo da vida as pessoas inevitavelmente vão se deparar com como nada é assim tão simples, tão separado, tão oposto. E uma das principais experiências que nos fazem nos deparar com não haver uma separação tão nítida são as experiências de amor. As pessoas que amamos não são apenas pessoas que amamos. Vamos imaginar lá na relação do bebê, lá na relação da criança. A pessoa que nos ama, que cuida da gente, que tá perto, que dá carinho, que dá segurança, é também quem pune, quem castiga, quem coloca regras, quem exige, quem se irrita. Então, a mesma pessoa que é quem a gente mais quer ter perto, com todo o carinho que vem junto, é também a pessoa que coloca limites e diz o não. Nas relações não só dos bebês e das crianças, mas nas nossas relações humanas de uma forma geral, as pessoas por quem a gente mais deseja estar perto, que mais nos encantam, que mais nos agradam, que mais trazem alegria, felicidade, são também pessoas que nos frustram, são também pessoas que nos incomodam, são também pessoas que nos geram falta, porque elas nunca vão ser como a gente quer que elas sejam, elas nunca vão se encaixar na fantasia que nós temos dela. A outra pessoa é uma outra pessoa. Então, se pensar nessa característica tão importante para pensar as relações sociais, que é a ambivalência, que não existe nada que é só bom, que o que vivemos como bom também traz aspectos ruins, o que vivemos como felicidade também traz aspectos de tristeza, o que vivemos como carinho também traz aspectos de hostilidade, o que vivemos como admiração também tem aspectos de reprovação, de dificuldade, de inveja. O que nós vivemos como amor também tem componentes de raiva, de decepção, de ódio. A gente se depara com a ambivalência. E isso interessou a Freud principalmente a partir de uma questão que ele considera bastante central na vida psíquica humana, que é a questão da culpa. O quanto a culpa acompanha muito do que as pessoas trazem para a clínica, o quanto a culpa acompanha muito das experiências humanas. E aí ele vai se perguntar: como é que a culpa se torna um aspecto assim tão forte?
como é que a culpa se torna um aspecto assim tão central. E ele vai percebendo o quanto, se a formação do eu acontece necessariamente nas relações, nos vínculos, se as identificações, a formação do eu acontece nos processos de socialização, esses processos de socialização, eles não formam apenas um eu. Eles formam as referências das regras, de leis que precisam ser obedecidas, dos costumes, hábitos que são vigentes naquela cultura, uma série de adaptações às exigências e aos limites sociais. Como que nós, desde criança, aprendemos sobre essas regras, esses limites, esses padrões da cultura? Também nas relações de quem cuida de nós. Também nas relações de quem cuida de nós, nos alimenta, nos abriga, nos dá carinho, mas também nos dá regras, nos dá limites. É quem nos diz não, é quem nos diz não pode. E o que faz esse não e esse não pode, né? Já que são exigências e são restrições, são proibições, são imposições, são limites, ou seja, é um processo repressivo. O que faz esse processo repressivo dar certo? O que faz uma criança que está lá formando o eu prazer, também aderir a regras, a limites e a proibições? Freud nos traz o quanto é ameaçador na formação do eu a ameaça da perda do amor. O quanto as regras, elas vão sendo assimiladas, elas vão sendo incorporadas junto com o medo de perder o amor de quem nos cuida, de perder o amor de quem amamos. A ideia de obediência, a ideia de adaptação, de submissão vem junto com para ser amado eu preciso obedecer. Para ser amado eu preciso seguir essas regras. Para ser amado eu preciso seguir essas exigências. Para ser amado eu preciso ser como quem eu amo espera que eu seja. E é nessa dinâmica de amor, de prazer versus exigência, limite, cobrança, imposição, que o Freud vai dizer, a regra ela não é apenas aprendida e repetida. Existe um processo de internalização, um processo de incorporação. No comecinho, quem convive com criança pequena sabe. A criança vai lá, chega perto da tomada, a gente diz assim, não, vai levar choque. E a criança nem sabe o que é choque. O que ela espera? Que você saia da sala para ir lá de novo perto da tomada. Aos poucos, mesmo quando você sai da sala, ela não coloca o dedo na tomada. Aquela regra, ela foi incorporada, ela foi internalizada. Então, se no vídeo anterior nós falamos sobre a formação do eu, esse processo que a gente está discutindo aqui, de que as regras, exigências, proibições, expectativas, padrões de uma cultura são internalizados, se tornam uma espécie de consciência moral, uma espécie de instância em nós que vigia, que julga, que avalia, que compara o que nós fazemos com o que deve ser feito,
compara o que nós fazemos com o que as outras pessoas, especialmente as pessoas que importam, as que amamos, esperam de nós, nós estamos falando então da formação do supereu. O supereu é essa instância de regra, de exigência, de censura, de proibição, essa instância que julga, que avalia, que compara, essa instância tão relacionada àquela questão que instigou Freud, que é a questão da culpa. Na formação da subjetividade, há então a formação de uma instância que se diferencia do eu e avalia o eu, censura o eu, cobra o eu, pressiona o eu e gera culpa. Para vocês perceberem, voltando na frase de Freud no livro de 1921, que não há psicologia individual que não seja também social. Não há estudo dos fenômenos subjetivos que não seja também dos fenômenos sociais. Por quê? Para a gente pensar a própria construção da subjetividade, a gente precisa pensar o quanto as regras, modelos, referências, padrões sociais são incorporados em cada pessoa, tornam-se uma instância psíquica em cada pessoa. E o quanto é importante para pensar as relações sociais, pensar como o eu se forma e como o supereu, também conhecido como superego, se forma. Depois do vídeo anterior, eu coloquei um trechinho de uma psicanalista e historiadora, que é Elisabeth Rodinesco, junto com o Michel Plon, tem um dicionário, que é o Dicionário de Psicanálise, definindo a identificação, ok? Que são os conceitos que a gente está trabalhando. Agora, abaixo, eu vou colocar um trechinho do mesmo dicionário que vai se referir ao conceito de supereu. E aí a gente vai acompanhando esses conceitos que são importantes para a gente pensar as relações sociais e que vão nos acompanhar ao longo da matéria. O conceito de eu, o conceito de identificação, o conceito de ambivalência, o conceito de culpa e o conceito de supereu.